aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, nessa segunda-feira, falando mais um pouquinho da derrota do Golden State pro Minnesota. Eu já fiz um vídeo analisando o jogo, dando meu ponto de vista sobre a partida. Eu deixei muito claro na análise que, pra mim, o grande culpado pela derrota do Warriors foi o Steve Kerr, tá? O Minnesota teve muito mérito, mas muito mérito, só que o Steve Kerr facilitou demais a vida do Minnesota. As decisões que ele tomou durante a partida, principalmente as decisões relacionadas à minutagem do Stephen Curry, cara, assim, influenciou totalmente no resultado. Totalmente. O Stephen Curry ontem, num jogo decisivo, jogou apenas 29 minutos. Só 29 minutos. O Steve Kerr só foi voltar com o Curry no quarto período quando o Minnesota já havia virado e aberto 8 de vantagem. O Steve Kerr esperou o Minnesota abrir 8 pontos no quarto período para colocar o Curry, para colocar o seu melhor jogador em quadra. E para coroar esse trabalho maravilhoso dele ontem, a última jogada do jogo, a jogada que poderia empatar e levar a partida para a prorrogação, essa última jogada não foi desenhada para o Curry, foi desenhada para o Klay Thompson, que, com todo respeito, não pode receber uma bola dessa. Essa última bola, uma bola importantíssima, tinha que ir na mão de um dos jogadores mais clutch da temporada. O Curry, ele concorre ao prêmio de jogador mais clutch da temporada. Ele é um dos jogadores que mais pontuou no clutch time em toda a temporada. Então é simplesmente inadmissível uma jogada dessa, uma jogada importante, não ser desenhada para ele. E a derrota de ontem, ela é uma derrota grande, uma derrota impactante, porque agora o Golden State tem apenas um jogo de vantagem do Houston Rockets, que é o 11º colocado e que vem de 8 vitórias seguidas. Então, por conta dessa noite desastrosa do Steve Kerr, por conta dessas péssimas decisões, pode ser que nas próximas 2 rodadas, ou até na próxima já, o Golden State saia da zona de play-in. E aí, meu amigo, para recuperar, talvez seja tarde, porque tem poucos jogos e o Houston, além de ter um calendário um pouco mais fácil do que o do Warriors, o Houston vive um momento muito melhor, muito melhor. Então a derrota de ontem, ela teve um peso muito grande. Esse peso pode aumentar ainda mais se o Warriors realmente ficar fora do play-in. Se o Warriors terminar a temporada fora do play-in, essa derrota para o Minnesota, ela pode acabar sendo vista como ainda mais desastrosa, né? E o Steve Kerr, ele foi o culpado por essa derrota. Óbvio que é complicado, que é difícil e talvez seja injusto individualizar a culpa. Eu sei que pode ser duro, mas nesse caso não tem como fugir disso, cara. O Steve Kerr foi o culpado. Foi o culpado. Pra mim ele foi o vilão do Golden State ontem. E aí acabou ficando muitas dúvidas sobre o porquê que o Steve Kerr tomou as decisões que ele tomou ontem. Por que ele deixou o Curry tanto tempo no banco? Por que ele demorou tanto para voltar com o Curry no quarto período? E é óbvio que os jornalistas não iriam deixar de questionar o Steve Kerr. E ele foi questionado. E aí eu queria ler a resposta do Steve Kerr sobre o porquê que ele deixou o Curry tanto tempo no banco. Na real, primeiro eu vou ler a resposta do Curry sobre isso. O jornalista, e infelizmente não tem aqui a fonte, não tem qual foi o jornalista aqui, ele perguntou: você ficou surpreso com quanto tempo descansou no quarto período contra Minnesota? O Curry respondeu o seguinte: fiquei um pouco.
eles estavam em uma run. Cada jogo é muito importante e estamos cada vez mais perto do lado errado da tabela. Se isso significa uma minutagem maior para mim, estou em forma e pronto para isso. Ou seja, não é que o Steve Kerr não colocou o Curry em quadra por mais tempo, porque o Curry estava mal fisicamente, ele estava sentindo alguma coisa, ele estava cansado. Não. O Steve Kerr não colocou o Curry em quadra porque ele não quis. Porque se dependesse do Curry, ele tinha jogado mais minutos e ele tinha voltado mais cedo para o quarto período. Então, foi importante eu ler primeiro a resposta do Curry, porque aí você já tem na cabeça que a decisão foi 100% do Steve Kerr. Não teve questão física do Curry. Importante vocês entenderem e vocês terem isso muito claro na cabeça. Agora, o Steve Kerr foi questionado sobre a minutagem do Curry e ele falou o seguinte, aspas para o Steve Kerr. Não podemos depender apenas do Steph. Se você quer dizer que Stephen Curry jogar 30 ou 32 minutos foi a diferença entre uma vitória ou uma derrota, discordo totalmente. Então, pro nosso querido Steve Kerr, que é um treinador que eu respeito pra caramba, respeito muito a história do Steve Kerr, o Curry jogar 30, 32 minutos, se ele tivesse jogado 30 ou 32 minutos, não teria feito nenhuma diferença. Não teria feito nenhuma diferença. Pô, irmão, todo respeito, loucura o cara meter uma dessa na entrevista. É uma loucura. Eu concordo que não dá para um time depender só de um jogador. Eu concordo. O time tem que ser o mais coletivo possível. O time tem que ter o máximo de jogadores sendo importantes. Sabe? Não pode depender só de um cara. Não pode ter só um jogador importante. Precisa ter vários jogadores importantes. Só que, pô, velho, num jogo desse, não dá pra você abdicar de ter o seu melhor jogador o maior tempo possível em quadra. Não dá pra você abdicar disso. Não dá. E assim, se o Curry tivesse jogado 30 ou 32 minutos, teria feito diferença? Teria feito diferença. É óbvio que teria feito diferença. Tanto que quando o Curry voltou no quarto período, o Golden State buscou o empate. Então, se ele tivesse voltado antes, e eu sei que o Si não entra em quadra, mas vamos lá. Você realmente acha que não teria feito diferença o Curry ter iniciado o quarto período, por exemplo, ou ter entrado quando o Minnesota acabou de virar o jogo? Você acha que não teria feito diferença? Teria feito diferença, gente. Teria feito diferença. O Warriors poderia ter evitado a derrota se o Curry tivesse jogado mais tempo. Se o Curry tivesse entrado antes no quarto período. Poderia, cara. E aí, se tivesse vencido ontem, o Warriors hoje não estaria numa situação tranquila, porque ainda estaria a apenas 2 jogos do Houston, mas estaria numa situação muito mais confortável do que está agora. O Golden State vai para o próximo jogo, que vai ser contra o... Deixa eu puxar aqui rapidinho. O próximo jogo do Warriors vai ser contra o Miami Heat. Fora de casa, o Warriors vai para esse jogo, cara, precisando urgentemente vencer. Precisa urgentemente vencer, porque o Houston tá no cangote. E sabe quem o Houston pega? O Blazers. Então, não dá, velho, não dá pra passar pano pro Steve Kerr. Não dá. E essa entrevista dele pra mim foi assim, foi ele cagar na cara do torcedor. Pô, velho, desculpa, essa aspa aqui, ó. Se você quer dizer que Stephen Curry jogar 30 ou 32 minutos foi a diferença entre uma vitória e uma derrota, eu discordo totalmente. Desculpa, é o cara contrariar a realidade. Ele é o Doutor Estranho, ele tá distorcendo a realidade. Pô, velho, desculpa, não dá. Pra mim, o Steve Kerr foi o vilão ontem e eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Se o Golden State terminar a temporada fora da zona de play-in, vai ser primeiro visto como vexame,
Não tenho a menor sombra de dúvidas disso. E eu não tenho nenhuma dúvida de que o Steve Kerr vai ser o culpado. E o jogo de ontem vai ser muito lembrado. Muito lembrado. Tá? Bizarro, cara. Bizarro, bizarro, bizarro. E ainda bem que o Stephen Curry, ele não quis passar pano pro Steve Kerr. Ainda bem que o Stephen Curry foi sincero e falou, cara, se eu tivesse que ter jogado mais minutos, eu teria jogado. Ainda bem que o Curry ele falou isso. Ainda bem, velho. Porque, nossa, cara, não dá pra passar pano pro Steve Kerr. E eu já passei muito pano pra ele, viu? Durante toda a temporada eu passei muito pano. Mas não dá, velho. Não dá. Ontem eu fiquei, pô, indignado, pô. Indignado. E não é que eu torço pro Warriors. Eu não sou torcedor do Golden State. Eu torço pro Thunder, que perdeu ontem também pro Bucks. Pô, que noite desgraçada. Perdeu ontem pro Bucks. Só que foi uma coisa tão surreal que tava acontecendo que não teve como eu não me indignar. Pô, velho, assim, eu tava vendo o Minnesota pontuando no quarto período. Eu tava começando a cogitar, até abrir o Injury Report, tava cogitando a possibilidade do Curry ter se machucado, porque não tava fazendo sentido o Curry permanecer no banco com o Minnesota macetando. É surreal, cara, surreal. Mas é isso, gente. Quis aqui trazer as declarações do Steve Kerr e do Stephen Curry. Eu acho importante trazer essas falas para o torcedor ter total noção de que foi uma decisão 100% do Steve Kerr ter deixado o Curry tanto tempo no banco. E agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com a fala do Steve Kerr de que se o Curry tivesse jogado 32 minutos não teria feito diferença? Ou você tá dentro da realidade e entende que teria sim feito diferença? E sabe que teria feito diferença? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.